Atos capítulo 8. E também Saulo consentiu na morte dele. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda a parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o menor até ao maior, dizendo: "Este é o grande poder de Deus." E atendiam-no porque já desde muito tempo os havia iludido com as artes mágicas. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão. E sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe. E vendo os sinais e as grandes maravilhas que se fazia, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: "Dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo." Mas disse-lhe Pedro: "O teu dinheiro seja contigo para perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nessa palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus, para que porventura seja perdoado o pensamento do teu coração, pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade." Respondendo, porém, Simão disse: "Orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes venha sobre mim." Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o Evangelho. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é chamada para evangelizar. E muitas vezes nós não obedecemos esse chamado. E muitas vezes não evangelizamos como é devido. E por causa disso, algumas vezes o Espírito Santo tem de apertar a minha vida e a sua vida para lembrarmos do plano de Deus para com as nossas vidas. Lembrarmos que somos instrumentos de Deus aqui, ali e acolá. Lembrarmos que devemos falar de Jesus Cristo constantemente e anunciar a sua verdade diuturnamente para a glória dele e o louvor e engrandecimento do seu reino. Eu quero ministrar ao meu e ao seu coração o seguinte tema: o impacto do Evangelho. E podemos ver o impacto do Evangelho de forma bem clara, de forma tão extraordinária, o impacto do Evangelho sendo pregado
no dia de Pentecostes, capítulo 2 de Atos. E você vê que o impacto do evangelho é tão grande que aproximadamente 3.000 pessoas se rendem ao Senhor Jesus. Você pode ver o impacto do evangelho quando Pedro e João vão no templo e entra em uma porta chamada Portas Formosas, e tem um homem lá paralítico. E ele diz: não possuo nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E você pode ver o impacto do evangelho nessa ação. O poder de Deus curando alguém. O poder de Deus impactando a sociedade inteira, que vê um paralítico pulando e saltando, louvando o nome de Deus. Você pode ver o impacto do evangelho quando diante do sinédrio, os apóstolos em especial diz: não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Ou seja, importa mais obedecer a Deus do que a vocês. Você vê o impacto do evangelho causando algo tão tremendo na igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja experimentando resposta de oração. A igreja vendo o mover de Deus. As curas sendo operadas na cidade inteira. Você pode ver o impacto do evangelho quando algumas pessoas tinham sido esquecidas. E levantam 7 homens cheios do Espírito Santo para fazer esse serviço de assistência a essas mulheres, para que Deus possa ser honrado, para que Deus possa ser glorificado. Você pode ver o impacto do evangelho quando Ananias e Safira morrem diante da igreja, porque ele mentiram ao Espírito Santo. Você vê o impacto do evangelho quando Estevão é julgado, quando o sinédrio está enfurecido e os seus dentes começam a ringir de tanta raiva, ao ouvir Estevão proclamar a verdade sobre Jesus, a fazer um panorama do Antigo Testamento, aplicando Cristo na vida deles. O impacto do evangelho agindo de uma forma tão magnífica e extraordinária. E eu quero chamar a sua atenção a ver o impacto do evangelho nesses versos. Primeiro, o impacto da pregação desse evangelho. Em segundo lugar, o impacto do evangelho para converter. E em terceiro lugar, o impacto do evangelho para reconciliar. E em quarto lugar, o impacto do evangelho para confrontar. E nesses versos, dos versos 4 ao 25, você vai ver todas essas características para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso, o Deus fiel, o Deus que age de uma forma muito especial. Mas se você começa a ler os versos primeiro, e o verso primeiro vai falar sobre a perseguição da igreja. E a igreja é dispersa por conta de Saulo. Você vê o sepultamento de Estevão, verso 2. Verso 3 e 4, você vê o que causa a perseguição, o estrago que faz a perseguição, mas o resultado final, você vê que é a glória de Deus. Essa, de fato, foi a primeira perseguição da igreja como um todo. A igreja do Senhor Jesus Cristo, até esse momento, não tinha sofrido uma perseguição no todo, na sua totalidade. Jesus Cristo sofreu perseguições. No livro de Atos, você vê os apóstolos sofrendo perseguições. Até o capítulo 7. Quando você chega no capítulo 8, você vê que não é mais só os apóstolos. A perseguição se dá a toda a igreja. Quando você vê em Estevão, sendo um diácono, um oficial da igreja, no capítulo 7, sendo perseguido,
Ainda há uma perseguição a um indivíduo, mas não a todos. A perseguição, nesses versos anteriores ao verso 4, é uma perseguição que ela pega uma amplitude muito grande, pega uma amplitude de toda a igreja. A perseguição faz com que a igreja saia, fuja, e quando a igreja foge, ela vai anunciando a verdade de Deus. Ao longo da história, todas as igrejas sofreram perseguições em países que têm dificuldade em aceitar o Evangelho. E as pessoas sofreram perseguições físicas, verbais, sociais e mentais. Perseguições de todas as naturezas sobre todas as esferas da vida do indivíduo, levando a pressão de uma renúncia do Evangelho. Mas a igreja sempre crescia, a igreja sempre perseverava, a igreja continuava a falar da verdade de Deus. Essa perseguição narrada no capítulo 8 foi uma perseguição de um impacto físico e emocional nas suas vítimas, porque você vai ver que o apóstolo, antes de ser apóstolo, Paulo, ele era alguém sanguinário e ele arrastou homens e mulheres para a prisão. Mas a ideia dele arrastou no verso 3, não é dele pegou assim com delicadeza, vem aqui minha filha, vamos. Não é essa delicadeza. É pegar com força, arrastar, prender, o povo chorando, mãe sendo tirada dos seus filhos, maridos sendo presos, chicoteados. A ameaça era muito grande. A igreja sofreu muito. A igreja que sofria naquele momento, sofria por conta da ação de Deus por trás da vida de Saulo, mesmo sem conhecer Deus. Porque Deus é Senhor de todas as coisas, e aquela perseguição violenta sobre a igreja tinha com o intuito de levar a igreja a obedecer o princípio de Deus e avançar o impacto do Evangelho em outra região, nos samaritanos e também até os confins da terra. E a partir daí, quando você continua lendo o livro, você vê que o Evangelho tem esse alcance gigantesco, magnífico e extraordinário para a glória de Deus. Porém, no verso 4 diz assim: no entanto, os que foram dispersos iam de toda parte anunciando a palavra de Deus. Ou seja, eles foram dispersos, eles fugiram, com medo de ser preso, com medo de apanhar, e até mesmo com medo de morrer, eles fugiram. Mas eles iam pregando a palavra de Deus. O impacto do Evangelho na pregação é algo magnífico, porque aonde se prega a palavra de Deus, aonde fala das verdades de Deus, há um poder magnífico no Evangelho de transformar, de moldar, de reverter toda a situação contrária na vida do indivíduo. Você pode fazer um curso e dizer assim: olha, eu aprendi muito com esse curso que eu fiz. Quem já fez um curso aqui, não estou falando de uma faculdade nesse momento, um curso que você diz, eu aprendi muito nesse curso. Deixa eu ver. Pronto, tem um tanto aí que fizeram alguns cursos e que aprenderam muito no curso. E aprenderam coisas relevantes para a sua vida, que levou a um crescimento muito especial na sua vida. Porém, nada se compara à pregação do Evangelho. Sabe por quê? Porque o curso faz com que algumas coisas possam até mudar no âmbito social, relacional, mas a única coisa que muda a pessoa completamente é o Evangelho de Cristo. Então o povo saiu, mas eles iam
e eles pregavam o evangelho, aonde chegava, aonde ia, aonde estava, em qualquer lugar, sobre qualquer circunstância, eles estavam pregando o evangelho. Será se precisa, para você obedecer a ordem da grande comissão, será se precisa você passar por uma tribulação ou uma perseguição? Será ser necessário que o Espírito Santo de Deus, para que você obedeça à voz de Deus, você venha sofrer uma perseguição ferrenha? Porque apesar do nosso país não ter uma perseguição aberta, uma perseguição velada, apesar disso tudo, tem muitas pessoas passam perseguições no trabalho. Tem gente que olha para você, sabe que você é crente, já não gosta de você, porque você é crente. Só por isso. Porque você não está de acordo com alguns princípios. Só por isso você é pessoa não grata. Só por isso entende que você não faz parte daquele povo e está ali atrapalhando. Porque quando você está em um ambiente onde o povo não é crente, sabe o que acontece? Já aconteceu muito comigo, quando eu não era pastor. Quando estava um grupinho de funcionários, um xingava e dizia: meu irmão, desculpe. E sabe por que fazia isso? Era respeito, porque sabia, tem um crente aqui. E algumas coisas não, hoje, agora não dá para falar aquele negócio, né? O irmão está aqui, né? Não dá para conversar aquilo que nós queremos conversar por causa do irmão. E aí algumas vezes eu tinha de dizer: não, então eu vou sair para vocês conversarem à vontade sobre o que vocês acham que devem conversar. Então é um incômodo. E talvez você já sofreu algum tipo de perseguição por isso. Mas será se é necessário que Deus te aperte para você pregar o evangelho? Porque a ideia é ide por todo mundo e pregar o evangelho, é indo e pregando o evangelho o tempo todo, anunciando o tempo todo, enquanto você vai, enquanto você trabalha, enquanto você estuda, enquanto você se relaciona, enquanto você vende, enquanto você vai para a faculdade, enquanto você encontra gente no ônibus, ou enquanto você encontra gente nas filas dos hospitais, nas filas dos bancos, ou em qualquer lugar, enquanto você está indo, você tem de pregar o evangelho. E sabe por que a igreja não cresce como devia nos nossos dias? Porque a igreja não tem pregado o evangelho. Sabe, irmãos, nós precisamos entender que o evangelho causa impacto, mas ele precisa ser anunciado. Ele precisa ser pregado. Precisamos acreditar no poder do evangelho para restaurar, para transformar, para mudar toda e qualquer situação, para libertar uma família. Mas se o evangelho não for anunciado, como ouvirão se não há quem pregue? O evangelho precisa ser anunciado aqui, ali e acolá. A igreja precisa ter esse senso. Tem muita gente sofrendo. Tem muita gente sem esperança. Tem muitas pessoas sem expectativa. Tem muitas pessoas com pensamento suicida. Tem muitas pessoas desesperançadas na vida. Precisa ouvir a esperança do evangelho no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquela igreja estava sofrendo uma perseguição. Elas estavam saindo do seu habitat natural, das suas casas, mas pregando o evangelho. Não perdia a oportunidade de falar do evangelho de Jesus Cristo. Qual foi a última vez que você pregou do evangelho? Porque há um impacto do evangelho na pregação. Há um impacto do evangelho quando ele é anunciado de forma fidedigna por alguém que acredita no poder do evangelho. Você crê?
que o Evangelho é a boa notícia de esperança. Amém? Você crê que o Evangelho é a boa notícia de salvação? Você crê que o Evangelho tem poder para mudar a situação da sociedade? Se você crê, por que você não faz? Você precisa pregar o Evangelho. E quando nós pregamos o Evangelho causa impacto na vida, na mente e no coração daquele que ouve, porque a palavra, ela não volta vazia e ela faz o que lhe apraz. Então, tanto no verso 4 quanto no verso 25, a igreja tem uma preocupação de pregar o Evangelho em qualquer lugar, aonde está. Prega o Evangelho constantemente, para a glória do Senhor. Porque o Evangelho é poder de Deus, e nós cremos nisso, e devemos anunciar e pregar o Evangelho. Mas o Evangelho causa impacto na conversão dos indivíduos. Quando você vê a história de Filipe nessa igreja, do verso 5 ao verso 13, nessa cidade, diz assim, descendo, verso 5, a cidade de Samaria, Filipe passou a pregar-lhe Cristo. Unânime, as multidões o escutavam atentamente, as coisas que Filipe dizia, ouvindo e vendo os sinais que ele realizava. Coisa linda, o impacto do Evangelho na conversão do povo. Porque o Evangelho é Cristo, e ele pregava, segundo diz a palavra de Deus, o verso 5, ele pregava Cristo. Sabe, irmãos, imagine, ele agora vai para uma região de samaritanos, e lá eles pegam Cristo a um povo rejeitado pelo judeu. Talvez o gancho da mensagem de Filipe é dizendo, nós somos judeus, e judeus rejeitados também. Assim como vocês são rejeitados, o nosso Cristo foi rejeitado, para que nele vocês pudessem ter vida e vida em abundância. Imagine o impacto, ele pregando a Cristo, todo mundo ouvindo atentamente o que ele falava. Depois de pregar, foi feito muitos sinais, e as pessoas viram os sinais que foi feito naquele momento. Muitas pessoas foram possessas, libertas, e gritavam saindo os espíritos imundos. Paralíticos, aleijados foram curados. E o verso 8 diz que houve grande alegria naquela cidade. Porque o Evangelho traz conversão, o Evangelho traz mudança, traz restauração, e o povo sentiu a alegria de Cristo. O avivamento aconteceu lá em Samaria. Filipe pregando o Evangelho, pregando a Cristo, e isso causa um impacto tão grande que os ouvidos, que ouvindo e vendo os milagres do povo, foram impactados, porque nunca tinham visto isso antes. Até esse exato momento, com exceção de Cristo, porque Jesus pregou o Evangelho a uma mulher samaritana no poço, e Jesus naquele diálogo, ele diz, olha, se tu soubesse quem está te pedindo água, você me impediria e eu te daria a água viva. Nenhum dos apóstolos tinham ousado a pregar aos samaritanos, a não ser Cristo. Mesmo ouvindo o que Jesus dizia sobre o samaritano, Jesus conta uma parábola sobre o bom samaritano. E quando Jesus conta essa parábola, a ideia de Jesus era quebrar preconceitos e paradigmas na mente e no coração do povo, para entender
que não era só o judeu, o povo de Deus. Mas agora Filipe prega o evangelho. O povo ouve, o povo vê o milagre. E há uma comoção, há uma conversão em massa. A cidade inteira se rende aos pés de Jesus. A comoção foi tão grande que a partir do verso 8 até o verso 13, vai contar a história de um homem chamado Simão, que é conhecido como Simão o Mago. E o Simão, esse homem, ele também se rende. Diz a palavra de Deus que esse homem, ele crê no que Filipe ensinava. É claro que podemos, a partir desses versos, até o verso 13, ver algumas características que mostram a conversão na vida de Filipe. Verso 13 diz que ele creu. O verso 13 ainda diz que Filipe o recebeu como um ajudante nas suas viagens de pregar o evangelho. E no verso 18, você vê que que Simão está participando de uma reunião de crentes. Ou seja, ele largou a magia negra e ele se rende aos pés de Jesus Cristo. Ele se rende à pregação do evangelho, e isso causa mais impacto na sociedade, porque ele crê também. Irmãos, você tem causado qual impacto na sociedade quando você prega o evangelho? E eu fico pensando, nós temos causado algum impacto aos nossos vizinhos, aos nossos parentes, ao nosso bairro? Nós temos abençoado e falado do evangelho que causa impacto na vida do povo? Será se vivemos e anunciamos e isso tem causado impacto, ou será se não, porque a nossa vida não condiz com o evangelho do qual nós pregamos e vivemos? Sabe, irmãos, eu quero dizer que quando o evangelho é anunciado, pessoas se convertem. E crente está difícil nos nossos dias, porque nada contra mudar de igreja, até porque se você estiver numa igreja onde não se prega o evangelho, ali numa igreja você tem de vir para uma igreja séria. Mas geralmente as igrejas crescem só por recepção de novos membros. Por que isso? Então é como o povo de Deus trocasse. Olha, eu estou nessa igreja, eu vou para outra, tal. E o novo nascimento. E as mudanças operadas pelo Espírito Santo na vida do cidadão. Pessoas novas sendo impactadas e se convertendo. Pessoas se rendendo ao senhorio de Jesus. Pessoas entrando na igreja e se prostrando, dizendo: eu quero Cristo. Eu já vi isso acontecer, irmãos. Sabe por quê? Porque não é o evangelho que perdeu o seu poder. É a igreja que não prega o evangelho e nem vive e não acredita no poder do evangelho. Então não há como causar impacto na vida das pessoas. Mas o impacto do evangelho na reconciliação é algo tão maravilhoso e extraordinário, porque a palavra de Deus fala que quando Salomão morreu, logo após a sua morte, houve uma divisão em Israel. Reino do Norte e Reino do Sul. E o Reino do Norte
10 tribos. O reino do sul, 2 tribos, e eles se dividiram. Até colocaram um outro templo no reino do norte, em Siquém e em Gigal, para adorar a Deus sem precisar ir para Jerusalém. E o povo de Deus ficou separado, e o povo de Judá, eles olhavam, os judeus, olhavam para Israel, o reino do norte, e dizia assim: eles são prostitutos. E não era por causa de prostituição comum, onde marido trai mulher, não. Era porque eles abandonaram a lei de Deus, os princípios de Deus, e se misturaram tanta mística junto com a ideia de adoração judaica. Foi uma corrupção tão grande, e aquele povo foi todos devastado, ou quase todos, uma grande parte, devastado pela Assíria, que invadiu e exterminou o reino do norte. E aí, algumas tribos, ficaram alguns remanescentes, mas sempre tinha essa rivalidade. O samaritano olhava para o judeu e dizia assim: eles se acham demais. Os judeus olhavam para o samaritano e diziam: eles são desviados. Os princípios deles não condiz com a palavra de Deus. E havia essa rincha, essa briga de séculos, desde o século 8º antes de Cristo até o 1º século depois de Cristo. Havia essa cisma, essa divisão entre esse povo. Todos descendentes de Abraão, todos tinham o mesmo pai, todos liam o Pentateuco, todos adoravam o Deus Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Deus da aliança, o Deus que tem todo o governo, mas eles se achavam diferentes. Porque um dizia: nós somos, de fato, a elite, se fosse nos nossos dias, a elite cristã, e os outros, os influenciados por outros movimentos de todos os meios. É claro que no Reino do Sul só houve uma dinastia, a dinastia davídica, e no Reino do Norte 19 dinastias se passaram, e houve muitas misturas, e o povo não se misturavam até aquele momento, até Felipe chegar lá e pregar Cristo. Até Felipe pregar lá como um judeu que tinha consigo uma tradição grega. Pregar a Cristo, anunciar a verdade de Deus na pessoa de Cristo. E do verso 14 ao 17 você vê essa verdade. Que eles pregam e eles se convertem. E chega a notícia a Jerusalém e desce lá para Samaria. Pedro e João, eles vão ver de fato esse avivamento que aconteceu nessa cidade, o que ocorreu quando eles chegam lá. Eles impõem a mão sobre o povo, porque o povo foram batizados, creram no Senhor Jesus, receberam o Espírito Santo, mas eles não tinham um revestimento de poder. Então eles impuseram as mãos sobre eles e oraram, e eles ficaram cheios do Espírito Santo. E houve uma alegria imensa ali, porque o que havia sido quebrado no passado estava sendo restaurado naquele momento, pela ação do Espírito de Deus. Quando Pedro e João vai até lá, é como Pedro e João validasse aquele povo daquela igreja, aquele povo de Israel, dizendo assim: nós somos um só corpo, não há divisões, nós somos um só, não há barreiras nenhuma, somos um só corpo e o cabeça é Cristo. E para que vocês entendam que somos um,
para que vocês entendam que nós não rejeitamos, nem Deus os rejeita, porque Deus te ama. Oraram por eles, e eles foram revestidos do Espírito Santo. Houve algo magnífico, houve um enchimento, possivelmente houve novas línguas. Mais uma vez, a igreja foi impactada, porque a divisão foi quebrada, porque o Evangelho traz reconciliação. Não há como você dizer: eu sou de Cristo e odeio ao meu irmão. A carta do apóstolo João vai falar sobre isso, que diz que se você odeia o seu irmão que vê, como pode amar a Deus que não vê? O poder do Evangelho traz reconciliação. Independente do que você tem sofrido, independente das pessoas das quais te magoaram, te rejeitaram, te oprimiram, você precisa entender: se você é nova criatura, você tem um ministério que Paulo diz, a carta dos Coríntios, que de sorte Deus nos deu o ministério da reconciliação. E precisamos compreender essa verdade e entender que o impacto do Evangelho traz reconciliação. Sabe, irmãos, quando nós compreendemos isso, nós entendemos que somos aceitos, nós entendemos que o Espírito Santo já habita, mas é necessário ter um revestimento dele, e nós compreendemos o quanto Deus nos ama. Sabe, o Evangelho não é filosofia, e o Evangelho não é doutrina, é o poder de Deus para a transformação daquele que crê. E transformação requer também restauração, reconciliação, perdão, amor. E você, se tiver alguém da qual você vive uma vida tão distante, por alguns fatores e dissabores dos quais ocorreram, situações do qual você sofreu algo danoso, você precisa entender: se o Evangelho de Cristo entrou em você, a pessoa de Cristo habita na sua vida, as barreiras têm de cair, e você tem de aprender a perdoar, a amar, a respeitar o que pensa diferente, e a viver em unidade para a glória e louvor, adoração e magnificação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque o Evangelho causa um impacto de trazer reconciliação. Quem você precisa reconciliar-se? Com quem você precisa restaurar a aliança que foi quebrada? Com quem você precisa declarar perdão, perdoar, amar, aceitar? Você precisa fazer isso em nome de Jesus, porque o Evangelho causa um impacto na reconciliação. Se isso não acontece, não acontece o Evangelho na minha vida e no meu coração. Então é necessário que eu possa compreender essas verdades. E quando eu leio do verso 18 ao 24, eu vou ver o impacto do Evangelho na confrontação. Porque Simão, o mago, que agora é do povo de Deus, ele vê os apóstolos colocando as mãos sobre as pessoas, e as pessoas sendo cheias do Espírito Santo. Aquelas pessoas já tinham o Espírito Santo. Nós estamos falando sobre revestimento de poder, ou como os pentecostais falam, batismo do Espírito Santo. Que também um sinal visível não é falar novas línguas, mas pode ser que fale, e aí? Se Deus quiser, ele não está enjaulado, ele faz o que ele quer, na hora que ele quer, porque ele é Deus. Então, a gente tem de entender isso. Agora, o impacto do Evangelho é na confrontação também, porque Simão vê aquilo e diz bem assim: opa, tem um poder aí, e eu quero esse poder. E ele chega para os apóstolos e diz bem assim: quanto é que você quer para passar esse poder para mim?
Ele oferece grana, dinheiro. Essa é a ideia do pecado de Simão, é a ideia do pecado que existe nos nossos dias também. Pessoas que acham que o dinheiro compra tudo. E o pedido de Simão demonstra de forma tão dura o quanto ele era egoísta. Ele queria comprar uma ação do Espírito Santo. Que negócio louco. Ele queria desfrutar do poder de Deus com o seu dinheiro. O pecado nos nossos dias é simonia, que vem da ideia de Simão, que é alguém que quer pagar pelo poder espiritual, para ter autoridade, para ter visibilidade. Muito comum nos nossos dias. Então, ele deseja o Espírito Santo, esse enchimento do poder de Deus, não por amor a Deus, mas para se exibir, para se mostrar, para dizer que é melhor, porque ele já era conhecido no passado como alguém que tinha muito poder. Ou seja, havia esse desejo pecaminoso na sua vida e no seu coração, e ele externiza isso. Mas de repente, Simão ouve do apóstolo dizendo: você, Simão, fazendo esse pedido que você faz, você não tem parte com esse ministério. Você não faz parte. Olha, Simão, desse jeito que você age, escuta, Simão, você não faz parte dessa igreja. Você não faz parte desse povo. Você vê isso do verso 20 ao 23. Você não faz parte. Essa prática não é prática do povo de Deus. A confrontação, sabe, irmãos? Pedro e João, é a primeira vez que ele vai para aquela cidade. Simão é um cara influente na cidade inteira. É um cara muito conhecido. E Pedro diz assim a ele: você não faz parte desse povo. Em outras palavras, ele está dizendo assim: você não é crente. Ô Simão, você parece até com crente. Você acreditou quando Filipe pregou, é verdade. Você começou a seguir Filipe, a ajudá-lo, a ser um companheiro. Mas Simão, você só entendeu a mensagem de Filipe de forma racional. Você não é crente, Simão. Você entendeu que era uma coisa boa ser, mas você não é. E o confronto não para. Ele chama Simão a arrepender-se do seu pecado. E sabe, irmão, Simão não se arrepende do seu pecado. Porque quando o apóstolo diz: arrependa-se, ou seja, há uma oportunidade. Se renda a Jesus Cristo, confesse o seu pecado e deixe, abandone. Sabe o que Simão diz? Ore por mim para não vir consequências sobre a minha vida. Ore por mim para não vir consequência sobre a minha vida. Ou seja, ele não quer se arrepender, mas ele também não quer sofrer. E muita gente vive assim, vive uma vida sem arrependimento. O evangelho confronta. O evangelho confronta os nossos pecados, confronta as nossas motivações, confronta a minha vida, a sua vida, constantemente. E o evangelho nos chama diuturnamente ao arrependimento. Arrependa-se do seu pecado, arrependa-se dessa prática da qual você vive. Arrependa-se. Sabe, talvez se fosse eu lá, quando Simão dissesse assim: eu quero dinheiro para o Espírito Santo, talvez eu dizia: vem cá que eu vou orar para sair esse demônio da sua vida.
Mas Pedro não faz isso, velho. Ele chama ao arrependimento, fala para que ele ore a Deus, para que ele possa compreender a justiça de Deus, para que ele possa lidar com seus desejos pecaminosos. Mas aquele homem não dá ouvido. Você tem dado ouvido ao Evangelho ou ao que você deseja? Quem é o Senhor da sua vida? Deus ou seu desejo? Porque o Evangelho causa impacto pela sua pregação. O Evangelho causa impacto trazendo conversões. O Evangelho causa impacto trazendo restauração. E o Evangelho nos confronta a vivermos uma vida de santidade. E o nosso Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, está nesse lugar querendo que você se arrependa-se e volte para Ele em amor, em arrependimento. E Ele certamente irá te restaurar, porque Ele te ama e deseja da sua vida mudança. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Que o impacto do Evangelho venha causar em nós coisas grandiosas e através de nós, na vida de outros, sendo instrumentos do Senhor Jesus Cristo, para que a boa notícia do nosso Senhor venha fluir cada vez mais para a glória dele, em nome de Jesus. Baixe sua fronte, converse com Deus. Jesus está nesse lugar, olhando para você e desejando que haja arrependimento, que haja mudança. Desejo, dizendo: Senhor Jesus, venha mudar, venha transformar, não tenho conseguido. Eu quero viver para a tua glória e o louvor do teu reino, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Deus santo e tremendo e real, aqui estamos como teu povo, diante do Senhor, ó Deus, reconhecendo, ó Deus, as nossas mazelas, as nossas pequenez, as nossas omissões. Deus, tem misericórdia de nós, os nossos desejos pecaminosos, corrompidos, ó Deus, que desagrada o Senhor. Deus, tem misericórdia, que possamos ouvir o confronto da tua palavra e responder em arrependimento e fé, para a glória e louvor do Senhor. Espírito Santo, sopra aqui nesse lugar, com poder e graça, ó Deus, em nome de Jesus, para que de fato o impacto do Evangelho seja uma realidade na nossa vida, para a glória e louvor do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe, irmão, e que você venha falar desse Evangelho que deseja impactar vidas em nome de Jesus, e deseja o Senhor do Evangelho, o próprio Evangelho, te usar para o anúncio do Evangelho, aqui, ali e acolá.